Salve fiel, aqui é o Manzi. E aqui é o Mazinho. E hoje nós estamos aqui para gravar o 9º episódio do canal Porta-Voz da Fiel. Domingão, brabo, depois da boa estreia do Corinthians na Libertadores. E a gente separou alguns assuntos aqui para conversar com vocês. Então o primeiro deles não podia deixar de ser que é a estreia do Corinthians na Libertadores. O que a gente analisou de bom e de ruim dessa estreia. Lógico que o resultado foi muito bom, mas eu acho que é importante também a gente ver os prós e contras de qualquer jogo. Além disso, Renato Augusto, a gente teve a notícia ontem que o Renato Augusto vai ficar cerca de 2 meses parado. E a gente queria conversar um pouco com vocês, e é o tema do segundo assunto, qual que é o potencial desse elenco, qual que é o potencial desse esquema que o Lázaro está fazendo, está utilizando, e se é necessário o Corinthians sair para o mercado, a janela está fechando, fecha agora, para achar um substituto do Renato Augusto, ou se tem alguém ali no elenco que possa fazer essa função, ou perto disso. E por último, como a gente não pode deixar de falar, é o espaço A Voz da Fiel, onde a gente separou uma enquete aqui da semana. Bom, começando pelo primeiro assunto, Mazinho, o que você achou da estreia da Libertadores? Vitória boa, né? Um resultado bom, uma vitória boa. Assim, a gente falou da importância de ganhar do Liverpool do Uruguai fora de casa, dá pra gente já ter uma tranquilidade nesse grupo. Mas também é importante falar, quando a gente começou o primeiro vídeo, né, a gente falou que a gente ia ser um pouquinho clubista, mas não seria resultadista, né? O resultado foi muito bom, o desempenho foi regular, na minha opinião. O Corinthians sofreu demais no primeiro tempo, acho que sentiu bastante a saída do Renato Augusto. O Marco entrou e ficou uma bagunça danada, né, cara? O Marco não sabia, não estava se achando. Aí chegou uma hora até o Lázaro vendo tudo aquilo, puxou o Marco para jogar de primeiro, colocou o Rony na frente, o Rony ficou perdido. Sim, foi uma bagunça muito grande. O Corinthians melhorou no segundo tempo, e aí depois foi aproveitando a fraqueza do Liverpool do Uruguai, que assim se mostrou até e no final do jogo o Liverpool ainda jogou com a menos, né, porque ele tinha feito as 3 paradas, quer dizer, não ofereceu nenhum perigo para o Corinthians, nenhuma resistência. Como a gente falou, né, um resultado muito importante, permite ao Corinthians já ainda com mais 2 jogos, já praticamente, se ganhar os próximos 2, já praticamente se classifica, e se ganhar contra o Liverpool de novo na arena, aí sim sela a classificação, e essa vitória acho que possibilita até a gente pensar em ser um dos melhores primeiros lugares da primeira fase. Bom, acho que ser um dos melhores primeiros hoje para mim sou um pouco ousado, mas gostei de seu otimismo, né? Assim, eu acho que a gente vai torcer para isso, né? Eu acredito que a gente vai ter muita dificuldade contra o Argentinos e contra o Independente fora de casa. Tô esperando 3 vitórias em casa, então somando ali os 12 pontos, eu acho que a gente briga ali pelo primeiro. Agora, o primeiro geral já é um pouco, eu acho que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, mas quem sabe se empatar 2 fora. Empatar 2 fora, chegar nos 14 pontos, aí já dá para brigar. Briga para ser um dos primeiros. Sim. E você falou desse ponto, não ser resultadista, eu acho que é bem importante a gente ter essa análise crítica, principalmente nas vitórias, porque nas derrotas é fácil, né? Sim. Agora, nas vitórias que é até mais tranquilo você fazer esse tipo de análise. Então, eu concordo com você, acho que o Corinthians teve muita dificuldade no primeiro tempo. Eu acho que o Corinthians sentiu sim a saída do Renato Augusto, mas eu não entendo um time jogando contra um outro clube do nível do Liverpool ter tanta dificuldade para fazer a primeira finalização, que foi perto, salvo engano, dos 30 minutos. E o Liverpool teve uma bola no travessão. Sim. Quando o jogo estava no 0x0, uma cobrança de falta. Quer dizer, lógico que o C não existe no futebol, mas se a gente toma aquele 1x0, o jogo seria outro, com certeza, né? A gente até falou sobre isso durante a semana, que no esquema que o Lázaro estava montando, a gente não ia ter jogada de profundidade. Sim. Né? Os 4 jogadores do meio de campo, a gente não ia ter ninguém. Talvez alguma jogada isolada do Roger Guedes, ele levando para a linha de fundo, a gente sabe que não é muita dele, e às vezes quando ele leva mesmo assim ele tenta finalizar. E só um adendo aqui, quando a gente fala profundidade, é exatamente isso, é aquele lateral ou aquele ponta mais aberto que leva para a linha de fundo buscando o cruzamento. O passe para trás, ali para finalização, cruzamento, enfim. Tanto que o segundo gol, que foi de um cruzamento, entre aspas, um passe,
Fagner estava na intermediária ofensiva, né? Então, assim, ele viu a movimentação, o Roger Guedes fazendo o facão ali, e ele deu uma enfiada de bola. Não foi uma jogada de profundidade. Quem olha as estatísticas vê o Fagner dando mais dando 2 assistências, né? Uma foi uma bola parada, a outra foi um lance da intermediária. Acho que o time no segundo tempo melhorou só porque ficou minimamente mais organizado. Cantígio, que para mim é uma incógnita até hoje, né? Faz um jogo bom, depois faz alguns ruins, depois faz um bom de novo, enfim. Eu acho que ele se destacou justamente porque não tinha marcação muito forte em cima dele, ele fez alguns desarmes, fez algumas interceptações. Eu acho que pode ser até tema para a próxima enquete, né? Cantígio é bom ou é ruim? Ou indefinido. Ou indefinido, né? Enfim, mas o time melhorou. Fausto, para mim, fez mais um bom jogo, né? Provando que nesse time não tem como ele ser reserva, não tem que arrumar uma vaga para ele jogar, não tem como ele ser reserva ali. O terceiro gol sai de uma roubada de bola dele. Ele carrega o tempo certinho, dá um passe pro Yuri Alberto, que continua jogado pro Juliano e sai um gol. Sim, Yuri Alberto e Juliano se mostrando bem voluntariosos, né? Os dois. O Yuri poderia ter finalizado, tocou pro Juliano, o Juliano poderia ter finalizado, rolou pro Roger Guedes, que com certeza ele não iria tocar para ninguém. Mas assim, acho que alguns momentos positivos, né? Acho de negativo, acho que o time sentiu muito a saída do Renato. Não gostei da entrada do Maicon no primeiro tempo. Posso aproveitar e puxar um gancho um pouco sobre essa história do Maicon? Eu acho que o Maicon, para jogar naquela posição, ele tem um grande problema. Eu vejo que o Maicon, quando ele está jogando de volante na posição de origem dele, ele tem uma tendência a toda vez que ele recebe a bola, ele girar, se posicionar para a canhota dele e dar prosseguimento à jogada pela perna canhota, que é a perna boa dele. Isso é uma coisa que é uma evolução de jogador que ele tem que tentar aprimorar para a carreira dele. Ele tem essa limitação, é quase ser engessado para procurar esse tipo de jogada. Quando você coloca o Maicon aberto para o lado esquerdo, o que acontece? Ele recebe a bola e ele tem a primeira opção de passe dele como característica, eu acabei de citar, o Roger Guedes na paralela. Só que o Liverpool estava fechando muito bem esse corredor. Então, cara, ele tinha uma dificuldade colossal de pegar e carregar pelo meio, carregar a bola pelo meio, dar uma virada de jogo. O que ele acabava fazendo? Recuava a bola toda vez. Então, assim, você tira um cara como o Renato Augusto que clareia o jogo toda hora, que sai pelos dois lados, eu também. E coloca um jogador que tem dificuldade, uma certa limitação para fazer alguns tipos de jogada por aquele lado, ainda mais sendo canhoto, então engessou demais o time, a gente acabou ficando com um a menos ali. E outra coisa, o Renato Augusto potencializa muito o Roger Guedes e também o Fábio Santos, além do Fagner pelas viradas de jogo. Então, assim, a gente perdeu muito. Isso a gente vai falar um pouco mais também no segundo bloco, né? Que é a ausência do Renato Augusto e o que a gente está esperando para o resto da temporada. Mas, além disso, falando de outras substituições, eu acho que o Lázaro errou, colocando o Maicon no lugar do Renato Augusto. Eu acho que ele acertou colocando o Cantígio no lugar do Rony. A gente já tinha ouvido falar que o Fausto Vera e o Cantígio tinham jogado bem nos treinos, então o Liverpool não oferece perigo, então eu acho que é um jogo para o Cantígio mesmo. Consegui entender a entrada do Cantígio. Consegui entender. Melhorou a saída de bola, o time conseguiu se acertar, mas aí eu acho que ele errou na opção pelo Romero e o Paulinho eu achei que entrou bem. Teve mais alguma outra substituição? Não. Eu até ia falar com você, no primeiro tempo, parecia que o Corinthians se defendia com 2 linhas de 4. Sim. E aí a hora que pegava a bola, o Fausto dava opção pela direita, o Maicon pela esquerda, o Maicon fazia exatamente isso que você falou, né? Ele ficava sem opção. E engraçado que o Maicon, em 2017, segundo volante, ele saía muito pelo meio, assim, parece que ele perdeu um pouco dessa mobilidade. Estou sentindo ele com um pouco a mobilidade, um pouquinho mais engessado, como você falou. Ele está sendo assim, aquele cara muito bom nos passes, tal, fecha alguns espaços, mas estou sentindo com aquela falta, aquela mobilidade que ele tinha de carregar a bola, estou achando ele muito novo para estar sem essa mobilidade. Quando o segundo tempo voltou, parece que ele já voltou para o 4-3-3 mesmo, né? Um cantinho centralizado à frente dos zagueiros. Fausto e Maicon um pouquinho mais por dentro, e aí ele abriu Juliano e Roger Guedes. Então,
O Juliano, acho que deu uma sacrificada, mas conseguiu jogar bem, até porque o Liverpool não oferecia grande resistência, né? Ele ia pro meio bastante. A gente continuou sem muito jogo pelas laterais, mas com um jogo de aproximação ali no meio, com esses 4, 5 jogadores ali. Então, concordo com você, não gostei do jeito como o Maicon entrou, ele não consegue fazer a função do Renato Augusto, né? Não vai ser ele, o Renato Augusto vai sair automaticamente, vai ter que mudar, então, porque não dá para colocar alguém ali na mesma posição se não tem capacidade de fazer a mesma função que ele está fazendo. Paulinho, eu achei que entrou bem. Eu achei que ele entrou bem assim. E você viu que ele jogou muitos momentos como um falso 9. Ele jogou bem adiantado mesmo. Que hora que o Romero entra no lugar do Yuri Alberto, eu falei, tá merda, esse cara de novo. E aí parece que ficou uma dupla de atacantes mesmo. Paulinho, Romero, o Roger Guedes deu uma baixada, na verdade, e ficou Paulinho, Romero e o Paulinho criando naquela arrancada dele ali, deu um passe ainda de esquerda, um belo passe pro Romero que... Tadinho, ele se esforçou ali naquela finalização, ele fez força. Tá errado. Ele pulou antes até, cara, ele tava lá, a bola de teve que baixar assim, ele perdeu totalmente o cabeceamento de nariz ali e a bola foi pra fora. Se ele tivesse feito aquele gol que ia ter de gente no fórum, nunca critiquei, enfim, mas eu entendo, eu senti falta, e acho que boa parte da torcida, pelo que a gente viu, do pessoal da base nesse jogo, né? Acho que era a chance deles jogarem um jogo de Libertadores. Eu quero até segurar esse assunto pro segundo bloco, e eu acho que já dá pra gente começar ele, então, que é a questão do que você estava falando, do substituto do Renato Augusto, que se não tem ninguém que faça essa função, melhor que mude o esquema. Sim. Eu acho que assim, é difícil olhar até o copo meio cheio sem o nosso melhor jogador, mas o que acontece hoje? O que acontece hoje é que o nosso craque do elenco, ele é um jogador que tem muitos problemas físicos e é complicado você colocar toda uma temporada em cima das costas dele, porque você nunca sabe quando que ele vai estar disponível ou não. Sou fã dele, inclusive essa camisa que tá com o nome dele aqui, eu sou até suspeito para falar, mas eu acho que, repito, tentando olhar o copo meio cheio, a gente vai ter 2 meses de jogos difíceis, começo de temporada ainda, que a gente vai ter que achar um jeito de jogar bem sem o Renato Augusto. Sim. Agora, quem vai ser o substituto? Hoje eu não enxergo ninguém no elenco que faça a função dele. Exatamente. O Juliano, tem muita gente que fala que o Juliano é reserva do Renato Augusto. Eu discordo. Eu acho que o Juliano, na função do Renato Augusto, não consegue fazer. Ele não consegue dar verticalidade, ele não consegue quebrar a linha de passe. O Juliano é um bom jogador ali para ajudar o Renato. Ajudar o Renato, ser o motorzinho ali do time no sentido de troca de passe, fazer algumas associações. As assistências dele sempre são ele recebendo, a marcação vindo, ele dando passe pro lado, ele nunca é enfiando uma bola. Sim, geralmente é o nunca virando, entendeu? Então assim, às vezes a pessoa, mas o Juliano tem quase, tá entre os 3 líderes de assistência do elenco. Calma, gente, você tem que ver o tipo de assistência que ele tá dando, entendeu? Então, o Juliano, não desmerecendo ele é importante pro time, mas em outra função. Sim. Eu já falei aqui que, pra mim, eu testaria um Roger Guedes. Pra mim, ele é um cara muito associativo, ele é um cara que tem um bom passe, por incrível que pareça. Ele é fominha, mas assim, quando ele vem pra tentar armar o time, eu acho que ele tem uma qualidade técnica acima dos demais. Ele, pra mim, em termos de qualidade técnica no elenco, é o que mais se aproxima dele. Daniel, você tá falando então que ele tem que ir ali, buscar a bola lá atrás, deixar ele longe do gol? Não é isso. O que eu faria? Eu tentaria associar o Yuri Alberto com um outro atacante, que pode ser o Pedrinho, pode ser às vezes o Paulinho ali, o Barleta, e tentaria trazer o Roger Guedes para jogar atrás desses caras ali, entendeu? Como se fosse um 10 fazer mesmo. um trio de ataque como se fosse um 10, entendeu? Então, eu tentaria essa forma hoje, além de ter outras opções também. Tem no elenco o Matheus Araújo, que nem foi relacionado para a última partida. Ele não foi relacionado, né? Você não confirmou. Então, eu tô certo. Ele me surpreendeu, eu achei que... O jogo que ele jogou, achei que ele jogou bem. Ele jogou bem em Santo André, não foi? O Mirassol. Um dos dois, Mirassol. Um dos dois, enfim, mas aí entra naquela questão do Lázaro. Eu tô sentindo ele ter muita dificuldade de usar a base. Sim. E aí, antes de a gente ir para esse assunto específico desse bloco, o que você acha desses potenciais substitutos do Renato Augusto? Eu
teria feito o que você falou. Eu acho assim, primeiro, concordo com você. O Juliano é um tipo de jogador, eu acho ele muito inteligente e ele se dedica muito pro time. Se vocês prestarem atenção nos movimentos do Juliano, quando ele está de segundo volante, ele está sempre dando opção de passe, e quando ele está mais à frente, ele é aquele cara que ele sempre ataca o espaço. Ele recebe a bola, a marcação vem, ele toca de lado. Como o Daniel falou, a maioria das assistências dele é todas toques de lado, toques curtos. Ele não tem nenhuma assistência dele pegar a bola e dele dar uma metida ou dele fazer uma virada de jogo para o Fagner sair. Não é muito diferente do Renato. Hoje, os jogadores que eles têm de capacidade de dar passe, igual o Renato Augusto faz. Roger Guedes, quando ele vem buscar a bola, ele é um cara que ele sempre vira o jogo, ele dá esse passe diferente. Fausto, que eu acho que tem a qualidade técnica, mas ele não faz isso com a frequência que o Renato Augusto tem. E o Cantillo, que sempre acerta essas viradas, mas não dá para contar com ele, porque não é sempre que ele está no... Às vezes está um jogo muito fumaça, ele entra rodando um pouquinho abaixo, né? Com uma rotação um pouco abaixo. Então e Paulinho não é mais meio campo para mim. Para mim não é mais meio campo, ou ele é o meio campo mais próximo ali. Eu não consigo contar mais com o Paulinho nesse esquema do Corinthians, onde a gente joga praticamente com um volante e 2 meio-campistas na frente que tem intensidade de ir e voltar, não consigo mais ver ele assim. Então, eu testaria, mas acho muito difícil o Lázaro, parece muito arriscado para o Lázaro tentar fazer isso, né? De recuar o Roger Guedes para jogar como um 10 mesmo e o Paulinho fazer uma dupla de ataque com o Yuri Alberto. E eu acho que seria até um bom jeito da gente explorar o Paulinho, porque assim, me incomoda um pouco a gente ter um reserva pagando R$1 milhão de reais por mês para ele ser um reserva do Yuri Alberto, enfim, acho que seria uma boa testar ele nessa função. Acho um pouco difícil, mas quem sabe, né? O Lázaro já viu aquele outro Rios nosso, ele já mudou o esquema depois. vai que ele veio algum corte dessa vez de novo e escuta a gente. E acho que a gente tinha que discutir um pouquinho sobre essas substituições e a questão da base, né? Que você já iniciou, eu acho que tem incomodado boa parte da torcida também. O que acontece? O Corinthians, como todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, a gente tem alguns problemas financeiros, né? Então a gente está aí, segundo a diretoria, num processo de reestruturação. Mas a única coisa positiva que o Judas deixou ano passado foi a questão de boa utilização da base. Então, alguns jogadores se consolidaram com ele, né? No caso do Queiroz, João Vitor, né? Ele lançou alguns outros, como foi o Rony mesmo, como foi o Mantuan, como foi o Robert Renan. Tudo bem que ele seria uma opção natural, mas o Pedrinho também, o Pedro, como ele gosta de ser chamado agora, também é uma opção natural e não está sendo utilizado. Então me preocupa bastante a falta de utilização da base. E o Watson sumiu. E o Watson já virou reserva. Então eu acho que o Corinthians precisa ser um pouquinho mais corajoso e digo mais, no jogo anterior contra o Liverpool nem precisava de tanta coragem. O jogo estava 3-0. Então, assim, pra mim era o momento para vocês. Eu não consigo entender o critério. Contra o Ituano, que era um jogo eliminatório, Pedro foi uma opção para tentar mudar o jogo. Eu acho que na verdade deu uma bagunçada, que colocou ele na direita, enfim. E aí agora tá num jogo mais tranquilo, que era a hora do guri, ali sim, fazer uma fumaça, ainda mais aquela hora que o Liverpool ficou com 10, que o jogador dele saiu machucado, eles já tinham feito 3 paradas, né, embora tinham feito 4 alterações, e aí também não entrou. Então, de fato, eu não consigo entender o critério. Parece que o jogo tá precisando, vamos colocar. Aí agora o jogo tá tranquilo, coloca o Romero. Entendeu? Não é que, nossa, não se pode usar o Romero, mas até o Romero tá precisando sair um pouquinho do holofote, se recuperar um pouquinho, voltar melhor, porque do jeito que ele tem colocado o Romero, ele só vai perder mais confiança ainda. Para mim, o Romero tem que ser utilizado no seguinte cenário. Tá com o time reserva, um time poupado, se o jogo tá ganho, aí você pode colocar ele como substituto, entendeu? Sim. Tem que aproveitar essas oportunidades para usar a base para quê, cara? A gente tem que valorizar nossos ativos e a gurizada tem potencial. O Pedro, se ele escuta do Cássio, que para mim é um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Corinthians, falando que desde esse tempo todo, desde que ele chegou no Corinthians, é um jogador mais preparado, mais dedicado e mais o melhor jogador que subiu da base. Pô, bicho, um moleque fez 16 anos esses dias, rapaz, eu acho que o Corinthians tem que fazer dinheiro com esse moleque
e fazer muito dinheiro, e tem que cuidar, tem que botar ele para jogar assim, não tá colocando ele como titular, um jogo sem pressão, então não entendo. Para mim o Lázaro falhou muito. E assim, a Aston vinha sendo titular, fazia alguns jogos bons, outros nem tantos, como eu cometi algum erro, beleza, eu acho que o Watson tem que ser titular, indiscutível. Mas de repente ele não ser mais nem opção, ele tá atrás do Romero na hora das. Aí isso eu não consigo entender, até porque o Watson é um jogador que ele dá uma certa intensidade, ele tá aprendendo a levar pro fundo, ele antes sempre só cortava por dentro, mas às vezes ele faz alguma jogada com Fagner, enfim. Eu acho até que poderia ser um bom jogo para ele ir recuperando a confiança. Então, de fato, não consegui. Ele não tá sem confiança, ele saiu bem. Ele saiu bem, ele estava bem até ele se machucar, fazendo alguns gols, fez os gols no clássico. Enfim, não consegui entender ele, de repente ele ir pro final da fila. Não sei se ele tá com algum problema físico que não foi informado, mas enfim, não consigo entender. Tem 22 anos, que é a mesma idade do Barleta, que o pessoal tá pedindo bastante, eu também. E que nos vídeos que o próprio Corinthians divulgou dos jogos treino, o Barleta foi bem. Criando chances e tal, enfim, acho que deu uma assistência, participou do outro gol que o Bruno Mendes fez, acho que ele cabeceou na trave, o Bruno Mendes fez o rebote no gol. Então, assim, ele foi bem, assim como o Cantillo foi, ele também foi. De fato, não conseguimos entender os critérios de substituição. Bom, então para o resto da temporada, agora, para fechar esse segundo bloco, a gente espera que o Lázaro consiga achar um substituto que faça pelo menos 60%, 50% do que o Renato faz, ou ele adapte o esquema com essas peças que ele tem no banco. E quais são peças em potenciais aqui? Eu acho que é o Barleta, eu acho que é o Paulinho. Para mim, ele deveria ser o primeiro da fila, porque até para melhorar o custo-benefício dele, né? Sim. É um jogador vencedor, um jogador que é caro, então ele estava sem espaço, agora talvez seja uma oportunidade de encaixar ele. Acho que com a mudança de esquema, eu colocaria o Paulinho. Eu também. Eu acho que a prioridade deveria ser essa. Aumenta o nosso poder ofensivo, a entrada dele, porque a gente vai ter 2 jogadores com presença de área boa, entendeu? E aí a gente vai ter o Roger Guedes de novo potencializando o Fagner chegando no fundo e quem sabe cruzando uma bola para finalização, ou do Yuri ou do Paulinho, enfim. E eu concordo com você, acho que a minha primeira opção seria mudança de esquema, recuar um pouquinho o Roger Guedes e o Paulinho fazendo uma dupla com o Yuri Alberto. Além disso, você conseguiria ter um reforço ali nas bolas paradas defensivas também. Sim. Né? E ofensivas também, bolas ofensivas paradas. Bom, então fica a dica aí, Lázaro. Tenta ali, faz um treinamento ali com esse trio de ataque, Roger Guedes, Paulinho e Yuri Alberto. Acho que 2 deles, principalmente o Paulinho e o Yuri Alberto, conseguem fazer uma boa marcação-pressão. Dá para fazer um esquema ali que 2 desses 3 também recompõem, fiquem só atrás da linha da bola. E aí você tem, eventualmente, um Rony, um Fausto Vera e um Juliano para dar o pega ali no meio campo. Eu acho que aí sim eles teriam... Pensa nisso que eu acho que tem um potencial. Roger Guedes jogando ali, por um lado que já tem o Fábio Santos que já não sobe tanto. Então do outro lado a gente vai ter o Fagner subindo, imagino que vai ter já o Juliano e o Fausto e o Rony, já que o Lázaro gosta tanto dele por conta dessa intensidade, então ele ajuda ali no meio também, fazer aquela correria, principalmente pro lado esquerdo aí, já vai ter o Fausto ali no meio, eu acho que eu com certeza tentaria isso. E o Roger Guedes tem potencial para dar essa virada de bola. Com certeza. Fagner, toda vez que além ele fazer. Ele também é um cara que ele chuta de fora da área, então é um finalizador, é um cara que compete. E vai continuar pisando dentro da área. Não, eu tenho certeza, eu tentaria isso com certeza. Bom, então para finalizar esse 9º episódio, a gente separou uma enquete, e a enquete da semana foi referente à estreia da Libertadores. A gente queria saber da Fiel o que ele achou, o que ela achou do desempenho do Corinthians nessa estreia, 3-0 em cima do Liverpool do Uruguai fora de casa, a melhor estreia fora de casa do Corinthians na história da Libertadores. 40% achou um desempenho regular, 30% um desempenho bom, 20% um desempenho ótimo e 10% um desempenho ruim. Bom, então a maioria, 70%, ficou ali entre regular e bom. Eu sou um pouquinho mais pessimista, eu acho que o Corinthians teve um desempenho ruim no primeiro tempo, sentiu muito a saída do Renato Augusto, e teve um desempenho regular
na segunda etapa. Eu acho que tem boas coisas que a gente pode tirar desse jogo, principalmente eu acho que a consolidação do Fausto Vera. Eu achei que o Balbuena melhorou um pouco, além do gol. Eu achei que o Fagner fez uma ótima partida. Sim. Achei que o João Alberto teve boas jogadas, o Roger Guedes jogou muito bem. Então, o João Alberto tá precisando de um golzinho. Tá precisando de um gol. Ele até foi muito bem nas últimas rodadas do Campeonato Paulista, mas de fato ele precisa aumentar um pouquinho a média de gols. E aí eu vi que depois que já tava 3-0 várias, assim, ele buscou o gol. Gostei dele, já tá definido mesmo, busca o gol, chuta mesmo. Acho que até o time tava, até uma hora, sentiu uma hora o Roger forçando também para dar um passe para ele. Acho que ele tá precisando de um golzinho para dar uma. Centralmente precisa, né? Não tem como. De ponto negativo, eu acho que o Fábio Santos não fez uma boa partida, novamente. Eu achei que ficou um pouco abaixo do que ele pode entregar. Achei que o Rony foi mal. Sim. Eu achei que o time sentiu muito com o Renato Augusto. O Romero entrou pessimamente novamente e achei que o time foi muito pouco criativo no primeiro tempo. Não pode um time como o Corinthians, a gente tem que mudar isso de fazer a primeira finalização perto dos 30 minutos. O Corinthians precisa mudar isso. E isso foi contra o pior time do grupo. Então a gente não pode cometer esse erro contra os outros dois, são times melhores. E eu acho que assim, tem um caminho assim, um caminho próspero pela frente. Eu acho que o Corinthians tem muitos pontos a melhorar. Mas assim, vamos ficar de olho, cada episódio aqui a gente vai fazer analisando, vamos analisar jogo a jogo, né? E eu acho que tô meio ressabiado ainda com o decorrer da temporada, mas ainda tem um otimismo pela frente que a gente pode brigar ali por alguma Copa, dependendo da evolução do time. O que você acha? Não, eu acho que o nosso foco de fato vai ter que ser uma boa colocação em alguma das Copas. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, acho que o Corinthians vai brigar ali por um G4 ou G6. Tem que, pra mim, a obrigação é brigar pelo G4. Obrigação, né? Eu acho que aquilo que a gente já falou anteriormente, o Corinthians tem que se acostumar a estar sempre na Libertadores, não só estar sempre na Libertadores, jogar sempre quarta, semi, pra aí sim brigar por título. Acho que já tem Copa do Brasil semana que vem. Remo, né? Contra o Remo. E aí eu acho que tem que dar pra ir, se jogar direitinho, dá pra ir um pouquinho longe nessa Copa Libertadores. Maravilha. Bom, Fiel, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já manda pro seu amigo corintiano. Tenho certeza que assim como você, ele vai começar a nos acompanhar aqui nas redes, tanto no YouTube quanto no Instagram. A gente tá no Instagram, no TikTok, no Twitter também. Se você não segue a gente lá, começa a seguir, que a gente sempre está compartilhando os melhores cortes aqui dos episódios para vocês. E é isso. Semana que vem, como o Mazinho falou, tem estreia do Corinthians na Copa do Brasil contra o Remo. Na quarta-feira, se eu não me engano. Então, muito provavelmente na quinta a gente vai estar gravando um episódio novo, falando um pouco sobre esse jogo e outros assuntos da semana. Espero vocês lá. Beleza? Forte abraço. Vai, Corinthians!